galera, Professor Tova aqui para mais uma aula de interpretação de texto e hoje a gente vai começar a analisar alguns aspectos gramaticais que vão também ter um impacto, uma influência na hora que você pegar um texto e tiver que interpretar ele nas provas de vestibular. Hoje nós começamos com a nossa aula interpretando a morfologia, então vem comigo. Olha só, para você se localizar bem no conteúdo, entender do que nós estamos falando, vamos primeiro, antes de falar da interpretação em si, lembrar de como que funciona a gramática, certo? Então, olha só, trouxe a definição do dicionário para você. Gramática: conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada, ou uma definição dentro da linguística. Em linguística descritiva, é o estudo objetivo e sistemático dos elementos, fonemas, morfemas, palavras, frases, etc., e dos processos de formação, construção, flexão e expressão que constituem e caracterizam o sistema de uma língua. Então, olha só, né? O que dá essa definição para a gente? A gente sabe que a gramática está estudando a nossa língua, o nosso processo comunicativo e os diferentes elementos que compõem essa comunicação. Agora, quando a gramática vai fazer esse estudo, ela pode observar diferentes aspectos do nosso processo comunicativo. E aí nós dividimos as áreas de estudo da gramática. Não quer dizer que eu vou poder estudar cada um deles separadamente, mas é meio que o óculos que eu coloco, a visão e a perspectiva que eu estou tendo naquele momento ao analisar uma frase, um texto ou um livro, uma frase qualquer, né? Então, olha só, as minhas áreas da gramática são 3. Vamos ver aqui a definição para você se situar. Nós temos então a fonologia, morfologia e sintaxe. A fonologia tem por objetivo estudar acerca dos fonemas ou sons da língua e as sílabas formadas por tais fonemas e aspectos relacionados à ortografia, à ortoépia e à prosódia, ou seja, a pronúncia correta das palavras e a sonoridade, como os diferentes sons que nós produzimos geram diferentes significados. Você pode pensar na fonologia como estudo da parte da gramática que está falando da interface entre a língua escrita e a língua falada e como ela vai manter uma boa relação. Vamos para o próximo. A morfologia compreende o estudo das palavras e os elementos que as constituem, a análise da estrutura, a formação e os mecanismos de flexão referentes às palavras. Quando eu falo da morfologia, eu estou falando de forma e função. O que é o formato da minha palavra, qual é a estrutura dela, né? E qual é a função dela no processo comunicativo, num texto e assim por diante. E por fim, nós temos a sintaxe. A sintaxe tem como foco principal a análise estrutural dos termos que compõem as orações e os períodos, tendo em vista as relações que se estabelecem entre as palavras, os termos, orações e períodos. Então a sintaxe é aquela lá do sujeito, do predicado, aquela que está vendo a relação entre um termo e outro, entre uma palavra e outra. Na aula de hoje, nós vamos focar a nossa interpretação textual na morfologia, ou seja, análise da estrutura, formação e mecanismos de flexão referente às palavras. Também na morfologia vai estar aqui as classes gramaticais. Lembra aquelas 10 classes, né, que categorizam as palavras da maneira que elas funcionam e como nós utilizamos elas, né, substantivos que nomeiam, adjetivos que dão características. Tudo isso são aspectos morfológicos da palavra e nós vamos ver como que eu posso extrair as diferentes interpretações dessas partes, ok? Então, olha só, começo já trazendo para você uma frase de exemplo aí do Oscar Wilde, né? A arte não é moral nem imoral, mas amoral. Uma frase curta, uma frase simples, mas se você observa os termos, as palavras que formam essa frase, existem 3 que chamam atenção pela semelhança, certo? Então eu tenho aqui, ó, moral, imoral e amoral, né? Todas elas estão relacionadas à moral. E o que é moral? Ao conjunto de regras, de costumes, de valores de um determinado grupo. Beleza. E veja que nessa frase houve uma brincadeira com o elemento morfológico, que é o que? O prefixo. Eu alterei a palavra moral colocando um prefixo de negação, imoral, e um outro prefixo de negação, amoral. Agora, quando eu olho
uma frase dessa forma, né, dessa maneira, como é que eu vou identificar o que eu devo extrair do uso dessas palavras, desses prefixos dessa forma? Bom, eu tenho dois prefixos, i e a, que são prefixos de negação. Mas não é porque eles remetem à ideia de negação que as palavras significam a mesma coisa. Quando eu digo que algo é imoral, é uma negação da moral no sentido de ser contrário, de ir contra aquele conjunto de valores. Agora, quando eu digo que algo é amoral, é uma negação pelo sentido da ausência. Eu não tenho moral em uma situação amoral. E veja como esse simples uso dos prefixos gera tanto significado em uma única frase. Então isso é algo que a gente deve estar atento, esses elementos morfológicos, ok? Vou trabalhar mais situações que você deve estar atento ali na hora da sua prova. Mas, falando de prefixo e sufixo, algo que é frequente em provas de vestibular e você deve estar ligado, é que existe um sufixo, ou alguns sufixos, um grupo de sufixos, muito comuns no nosso dia a dia, na nossa linguagem falada, e que nós estudamos lá quando estudamos as classes gramaticais, as flexões das palavras, mas eu devo atentar para a interpretação. Porque esses sufixos de diminutivo e aumentativo, como é o caso das palavras florzinha, fofucho, amorzão, aumentativo, mulherzinha, textinho, queridinha, lindinha no diminutivo, cabeção no aumentativo. Se você lembrar o que significa flexão de grau, aumentativo e diminutivo, eu estou falando em maior e menor, quantidades maiores, quantidades menores, ou intensidades maiores ou menores. Só que esses sufixos são tão comumente usados que eles acabam ganhando um sentido diferente. Vamos olhar essas frases e entender o que eu quero dizer? Olha o primeiro exemplo. Querida, trouxe uma florzinha para você. Quando essa frase é dita, eu não estou falando de uma flor pequena, necessariamente. O mais provável é que eu esteja falando de uma maneira afetiva da flor, certo? Isso é um uso muito comum. No nosso português, no dia a dia, a gente usa muito diminutivo com esse valor afetivo, né? Para dar uma ideia mais suave para aquela expressão. Então, esse é um uso que eu devo tentar. Será que a palavra estar com o sufixo diminutivo quer dizer que representa a ideia do grau diminutivo? Muitas vezes não. Vamos ver mais exemplos disso. Que bebê fofucho, né? Para dar uma ênfase esse sentimento dele ser fofo. Ou então, amorzão, estou morrendo de saudade. Esse amorzão também tem todo esse valor afetivo, né? Esse valor sentimental positivo. E não é só isso. Vamos olhar outras frases, né? Que mulherzinha complicada. Ou então, nossa, para escrever um textinho desses precisava demorar tanto. Ou ainda, queridinha, já te falei 2 vezes que não quero esse plano. Olha só, agora eu tenho algumas situações do diminutivo sendo usado no sentido pejorativo, para indicar um valor, um julgamento de valor menor. E ainda não acaba por aí, né? Vamos ver as últimas 2 frases. Ai, você está tão lindinha, parece um filhote de baleia. Opa! Você é um cabeção mesmo, entendeu tudo errado. E aí, ó, lindinha, cabeção, utilizados num sentido mais irônico, né? Aquela coisa para dar aquela entonação na linguagem escrita da ironia, quando a gente afirma o contrário do que queremos realmente dizer. Então, nesse ponto, você deve ficar muito atento. As provas têm cobrado com uma certa frequência que você reconheça essa interpretação, o valor semântico, o significado desses termos, desses sufixos que indicam grau diminutivo e aumentativo. Nem sempre está ligado a grau, ok? Então fica ligado nesse ponto da morfologia. Olha um texto de exemplo que eu trouxe, acompanha a leitura aí comigo. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como terra que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura, Maria, chuvosíssima criatura. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho. Que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira Maria, chuvadonha, chuvinhenta, chuvil, pluvimedonha.
poema Caso Pluvioso, aí do Carlos Drummond de Andrade, ok? Se você reparar em alguns termos que o Carlos Drummond utilizou nesse poema, que eu destaquei aqui para você, olha lá as palavras chuvosíssima, chuveirando, chuvadeira, chuvadonha, chuvinhenta, chuviu. No contexto do poema, todas essas palavras te remetem à ideia de chuva. Mas o poeta, ele explora os diferentes sentidos dos diferentes sufixos, porque quando ele fala, por exemplo, chuvosíssima, usando essa flexão dos adjetivos para a chuva, que é um substantivo, ou quando caracteriza Maria como chuvadeira, chuvadonha, chuvinhenta, utilizando também esses sufixos que por símile você talvez consiga pensar em outros adjetivos que ele quisesse remeter através da chuva. Inclusive existe um que é uma dica, quando ele fala chuvadonha, na sequência ele já puxa uma outra palavra nova que é pluvimedonha, mas remete à ideia de ser medonha. Ou chuvadeira, esse sufixo que indica ofício, então seria o ofício da Maria chover. Eu reconhecer esses diferentes elementos da formação da palavra, da estrutura da palavra, gera muito significado e as questões gostam de explorar a fundo essa parte da morfologia. Então fica bem ligado, fica atento quando ela aparecer ali na sua prova, ok? Eu trouxe inclusive aqui uma questão para a gente fazer já nesse contexto que fala sobre esses elementos estruturais e o processo de formação das palavras. Acompanhe aí essa questão da Unicamp. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e ao mesmo tempo entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de, e aí temos algumas opções. Ok? Derivação prefixal, composição por justaposição, composição por aglutinação ou derivação imprópria. Observe, quando eu falo de neologismos, essas palavras que são criadas na nossa língua, é interessante que você assimile essa informação que sempre aparece em alguns textos, quando tem um neologismo, com o processo de formação, com a parte da morfologia, o estudo da gramática. Porque as palavras dificilmente vão surgir na nossa comunicação totalmente do nada. Eu não vou simplesmente chegar e falar, fiz um verbo. O verbo é da segunda conjugação, termina em er. Não, ele vai fazer um processo, um caminho semelhante a outras palavras da nossa língua. E quando ele diz ali no texto que existe um infotenimento, misturou então as palavras já no contexto que ele dizia informação e entretenimento, eu peguei duas palavras e juntei elas em uma só, de forma que ao unir os radicais informação e entretenimento, cada um deles perdeu alguns elementos sonoros, fonemas, então eu tenho ali o que, por definição, é uma composição por aglutinação. E eu preciso fazer essa leitura também das minhas questões de vestibular, olhando para o texto, interpretando o que se forma e o que se diz de informação e associando aos meus conhecimentos da morfologia, ok? Vamos adiante, existem mais coisas para você ficar atento nas questões de interpretação. Olha essa música do Caetano Veloso. Que esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis. Com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer, eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada, ele some. Ele é quem quer, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Esse cara, música do Caetano Veloso, ok? Então olha só, você vai ter aqui alguns termos que eu destaquei, e olha como é sutil uma mudança morfológica, mas como ela gera a interpretação de significado. Então aqui, no final ele diz, ele é o homem, e eu sou apenas uma mulher. Entre os termos o homem e uma mulher, não houve aquele paralelismo de você fazer a mesma estrutura de um para o outro, porque houve essa pequena alteração no meu artigo. E só trocar o artigo definido, o, no seu correspondente de gênero, pelo feminino,
Em vez de usar o definido, utilizar o indefinido uma, o que eu vou extrair disso? Quando eu falo que ele é o homem, eu estou atribuindo um valor maior à identidade dele. Eu estou dizendo que ele é o cara, né? Ele está num patamar superior. E quando se diz que é apenas uma mulher, uma, artigo indefinido. Essa indefinição, essa indeterminação diz que essa mulher é qualquer mulher. Diferente do artigo definido o, esse homem é o homem, é um homem específico, é um homem diferenciado. Já a mulher, uma mulher entre tantas outras mulheres, por isso o artigo indefinido, né? Então olha só, uma partícula tão pequena, um artigo, aquela classe gramatical que quando você estuda é facinha, porque tem poucos elementos, poucos detalhes, mas na hora de eu pegar uma questão e interpretar um texto, ela pode sim ter essa geração de significado a qual eu devo estar atento. Okay? Então essas pequenas partículas determinantes e seu significado são fundamentais. Tem aí uma questão do Enem de 2019 para te mostrar como isso pode aparecer numa prova. Ó, acompanha a leitura. As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo. Riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições, um lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para... Então, olha só a construção de significado que se faz com o uso desses artigos e pronomes, né, que o próprio enunciado diz, as e essas. Quando ele começa ali, as alegres meninas que passam na rua, as alegres meninas que estão sempre rindo. Ele estabelece, né, e ele mesmo constrói a ideia que são meninas... crianças, né? Meninas como todas as outras, na descrição que ele está trabalhando. E aí ele termina o primeiro parágrafo falando essas meninas, essas coisas sem importância. Olha a construção de sentido que se realiza só nessas pequenas palavras, né? Essas meninas, essas coisas sem importância. Quando o autor do texto relata o fato de que uma delas morreu, veja que esse fato altera o tom do texto e altera a caracterização das meninas. Porque agora, então, as alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Né? Então, olha só, troca do vocábulo, né? Meninas para mulheres, mas principalmente a repetição das estruturas. O pronome, o artigo definido as e o pronome demonstrativo essas. Né? Então, olha lá, quais são as opções para responder essa pergunta. Né? No texto da recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas, no último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para a. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. B. Indicar a falta de identidade típica da adolescência. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados. D. Complementar a descrição do acontecimento trágico. Ou E. Expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. Bom, nessa questão, o que se representou muito bem usando esses elementos linguísticos foi justamente a questão do súbito amadurecimento. De como de repente mudou de as meninas alegres para essas mulheres. E ponto final, diferente do primeiro parágrafo. Ok? Então temos aí o gabarito letra A para essa questão, que também trabalha um ponto morfológico ao qual você deve estar atento no seu estudo e nas suas provas. Ok? Mais um textinho aqui para trabalhar um outro ponto da morfologia que também casa muito com a interpretação. Fazer uma leitura um pouquinho mais rápida e dinâmica. Acompanha aí na tela. Amor e tempo. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, de terem durado muito.
São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não atira, embota-lhe as setas com que já não fere, abre-lhe os olhos com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso. Quanto mais o amor, o mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Bom, esse texto que eu quero mais destacar, né, se você depois quiser fazer uma leitura calma para interpretar, show, mas o que eu quero destacar são dois elementos, dois momentos dele, em que eu tenho aqui, ó, o amor menino e o mesmo amar. Porque outro tópico frequente quando eu penso em interpretação de texto e morfologia é justamente essa relação, essa troca de classe gramatical, que lá na gramática a gente chama de derivação imprópria, em que num determinado contexto uma palavra como menino, que é um substantivo, aqui aparece como um adjetivo, caracterizando o amor. E toda vez que isso acontece, é válido você parar um instante para retirar o significado disso. Porque eu peguei um substantivo e coloquei ele como adjetivo. Eu devo, então, estar atento a qual a relação, a qual semelhança de características podem estar sendo atribuídas. Ou uma outra classe gramatical, que é aqui no o mesmo amar. Por que utilizar o verbo amar, substantivado, como substantivo, em vez do próprio substantivo amor? Porque quando eu falo amar, ou quando eu utilizo um verbo substantivado, eu dou maior ideia à ação, ao ato de realizar aquela ação. Então isso também gera diferença de significado e pode ser que te pergunte qual é essa sutil diferença entre um e outro. Ainda falando dessas mudanças de classe gramatical, não esqueça que os substantivos e adjetivos eles ainda têm uma relação entre si que eu devo sempre atentar em relação à ordem. Né? Pega um exemplo. Eu vou dizer para você que vou visitar um velho amigo. É uma informação. Agora, se eu trocar a ordem de adjetivo e substantivo e falar que eu vou visitar um amigo velho, só troquei a posição dos termos e já é um significado muito diferente. Então, também aí, essa alteração de classe gramatical, essa alteração da relação entre os termos, eu devo estar atento, eu devo saber interpretar, eu devo saber reconhecer o seu significado possível, beleza? Olha só essa questão que eu separei então para a gente trabalhar essa ideia e você ver como pode aparecer numa prova, fora que é uma piadinha péssima e eu tenho uma coisa que eu gosto, é piada sem graça, então acompanha aí comigo. O lema da tropa. O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns de seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou com firmeza para inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava. Ou mato ou morro. Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro. No fragmento acima, para que houvesse redução de possibilidades interpretativas do ponto de vista morfológico e manutenção do sentido original desejado pelo tenente, bastaria que ele, ao encorajar seus combatentes, e aí vem algumas opções, mas vamos parar primeiro para dar altas risadas, né, nesse texto tão engraçado, kkk, e ver qual é o elemento gramatical que ali está presente. Então olha só, né? Qual que é, de onde vem o humor dessa piada, porque prova de português gosta que você procure humor onde não tem. É por isso que eu gosto de piada sem graça. Né? Qual é o efeito humorístico? Né? Então, o tenente ali diz ou mato ou morro, naquele sentido de ou eu vou matar ou eu vou morrer em guerra, né? Querendo encorajar os seus soldados, mas o soldado interpretou uma morfologia diferente dessa frase e pensou, é para correr, mas vai correr ou para o mato ou para o morro, os locais geográficos, certo? Então, essa ambiguidade da frase gera o sentido de humor e agora a gente vai ver então quais são as possíveis respostas para essa questão. Vamos ver.
aquilo que houvesse uma redução de possibilidades interpretativas, ou seja, remove a ambiguidade, né? E mantém o sentido original que o tenente quer dizer, é qual opção? Letra A. Acrescentasse preposições, como por exemplo para, antes dos substantivos, criando locuções adverbiais. Ele quer sugerir que o texto fique para o morro ou para o mato. Não, mas daí seria a interpretação dos soldados, né? Vamos ver outra opção. B. Acrescentasse determinantes às palavras, como por exemplo o artigo definido o antes dos substantivos, para o mato ou para o morro. Não. C. Conjugasse os verbos pronunciados no tempo presente do modo indicativo. Opa, mas aí é como os verbos estão conjugados, né? Então, olha só, toda a confusão foi feita justamente porque ele pegou o verbo matar e morrer e colocou no presente do indicativo. Então, ignoramos essa alternativa. Letra D. Pronunciasse as palavras considerando-as como verbos na forma nominal do infinitivo. Opa, aí sim, em vez de falar ou mato ou morro, eu falo ou matar ou morrer. E aí fica clara a intenção do tenente original, não gera dúvida, não tem esse problema com essas diferentes morfologias da minha palavra, né? Essa diferente interpretação que se pode ter daquele elemento. Então, nosso gabarito fica ali a letra D. Belezinha? Galera, espero que vocês tenham entendido. Esses foram alguns toques da morfologia que você tem que estar atento em questões de interpretação de texto. E óbvio, se você ficou em dúvida em algum desses conteúdos, vale a pena você rever as classes gramaticais, estrutura e formação de palavras, porque vai aparecer na sua prova. É algo que tem sido cobrado, sempre casado com a interpretação textual. Ok? Bons estudos e nos vemos na próxima aula.